Oi, eu sou o professor João e nesse vídeo você vai ter um recorte da live que nós do ED Vídeos fizemos para a resolução das questões do vestibular da Univesp 2023. Nele, eu mesmo vou comentar as questões de inglês. A resolução completa dessas questões estará disponível em breve no nosso curso gratuito de vestibular, que você encontra o link aqui na descrição desse vídeo. Se você quiser assistir a live de resolução completa, o link também está aqui na descrição. E aproveita também para entrar no nosso grupo de Telegram para ter acesso às estatísticas parciais do vestibular, link também aqui na descrição. Fique agora com o vídeo. Vamos agora para a disciplina de inglês. Tem uns textos aqui, né? Então já começa com esse texto aí das questões 21 a 25. Para não delongar muito, né, a live, como a gente disse, né, para vocês não ficarem aqui esperando até o final da noite. Eu não vou ler o texto, a gente vai ter depois esse material colocado lá com mais calma, né, no curso gratuito, né, da Univesp. Então, para quem está aqui, né, tá o link na live do edvideos.com.br. Tem lá o nosso curso gratuito do vestibular, onde a gente comenta lá todas as questões com mais tempo. Aqui eu vou só dar uma passada geral no texto, né? Ele é um texto que está falando de turismo, tá ali falando da questão de poluição, né, de cuidados, né, que você tem que tomar ali ao longo do turismo, né, quando você está sendo turista em algum lugar, né, e de forma bem resumida, né, é esse sentido do trecho, né, você quando está viajando para algum outro lugar, né, quando você é turista, aí essas questões aí comportamentais, né, para não prejudicar o meio ambiente, né, então tem várias palavras-chave que a gente poderia ir pescando do trecho do texto aí para a gente perceber isso, tá? Então esse é o sentido básico aí do texto. E aí vem as questões, né? The text intends to, ou seja, se a gente fosse traduzir aí esse trecho, o que é o que o texto pretende, o que ele quer dizer, né? Então, compare the differences between travel and tourism, que seria comparar as diferenças entre viajar e fazer turismo, né? Não é essa a ideia, né? Como eu disse, o foco ali é mais essa conscientização, né? De não, digamos assim, sair estragando tudo, né? Pelos lugares que você viajou. Então não é comparar viagem e turismo. B. Explain why cultural tourism is important. Ou seja, explicar por que o turismo cultural é importante. O foco é mais ali do texto no sentido de o ambiente, né? Cuidar ali de onde você foi, né? Não necessariamente no turismo cultural. C. Mostrar, show important tips on how to stay safe while traveling. Então, mostrar dicas importantes sobre como se manter seguro durante a viagem. O foco não é a segurança na viagem, mas sim ali os cuidados, né, com o ambiente, com o lugar que você está, né, nesse sentido. D. Draw attention to the different types of tourism. Chamar a atenção para os diferentes tipos de turismo. Mais uma vez, o foco aqui é no cuidado, né, com o ambiente, com o lugar, e não nos tipos diferentes de turismo. E por fim, a alternativa E, que é a correta, indicate ways on how to make a positive impact on travels. Então, a alternativa E aí, a que mais se adequa realmente com o sentido do texto, né? Para você tomar cuidado ali em onde você está viajando e tudo mais. Então, realmente aí é nesse sentido, né? Indicar maneiras aí de cuidar, de causar, aliás, um impacto positivo nas viagens, né? Num português aí mais claro, né? Seria você viajar sem dar regaço, né? Sem estragar ali o lugar onde você visitou, né? Em termos de ambiente e tudo mais. Então, a alternativa E aqui como alternativa correta. Questão 22. In the excerpt from the first paragraph, it provides jobs the underlined word refers to. Então, no excerto ali, né, no trecho, né, do primeiro parágrafo, isso provê, né, indica ali
trabalhos, né, a palavra sublinhada se refere a, né, world, que seria mundo, regional development, desenvolvimento regional, C, tourism, turismo, D, community building, construção aí comunitária, né, e cultural awareness, né, que seria consciência cultural. Então, é melhor a gente voltar ali para esse trecho, né? Então, it provides jobs é esse pedacinho aqui, ó. It provides jobs, né? E aí, aqui o texto como um todo, né, tá falando com foco no turismo, né? Então, olha lá, there are many positive aspects to tourism. Então, existem muitos aspectos positivos no turismo. Por volta de 2 bilhões de pessoas viajam, né, a cada ano para propósitos turísticos e tudo mais. Então ele fica falando de turismo, turismo, turismo. E aí aqui no final do parágrafo ele fala, ó, isso provê, né, provisiona, né, veicula, permite trabalhos, encoraja aí o desenvolvimento regional e assim por diante. E aí esse it, né, essa coisa que ele está apontando, a que ele está se referindo, é o turismo, né, o turismo que permite desenvolvimento regional, né, e tudo mais, né. Então, o it ali, né, a coisa que se refere, né, é ao C, né, ao turismo, tá? Que é o foco ali, inclusive, do parágrafo. Questão 23, finalmente agora em português. No trecho do segundo parágrafo, but there is often a downside, o termo sublinhado expressa consequência, contraste, concessão, condição, causa. Esse termo aí é uma conjunção, né? O but, que seria o sentido de mas, né? Então, mais há frequentemente, né? Então, seria um mas aqui, né? O mas no sentido de contradição, né? De contraposição, de contraste. Então, não é uma consequência, também não é uma concessão, nem uma condição, nem uma causa, né? Não tem esse sentido a não ser o sentido de contraste, de oposição, ali de falar, olha, estava indo num caminho e aí foi para o outro, né? Mas foi para outro. Então, a alternativa B aqui, contraste, né? O but tem esse sentido. Tipo assim, eu quero comprar sorvete, mas eu não tenho dinheiro. Então, o mas aqui, né? Ele teria esse sentido de contraste, que é o que aparece aqui também nesse trecho, tá? Então, por isso é a alternativa B. Questão 24. O trecho do item 1 do texto by choosing reusable bottles and bags, a expressão sublinhada descreve, né? Então, nesse trecho aí, o by choosing, né, ele descreve como algo deve ser feito, quando algo deve ser feito, o lugar onde algo deve ser feito, o motivo pelo qual algo deve ser feito, ou a frequência com que algo deve ser feito. Então, esse by chosen aí, ele está assumindo o quê? O como, o quando, o lugar, o motivo ou a frequência, né, da coisa que tem que ser feita. Então, é a alternativa A, né? Isso aí está descrevendo como algo tem que ser feito. Então, se a gente fosse traduzir esse trecho, ele diria o seguinte: ao escolher garrafas e sacolas reutilizáveis onde quer que você vá, você pode ajudar a garantir que haja menos resíduos de plástico no oceano e em outros habitats, né? Então, tá falando ali o que você tem que fazer no sentido de como que você se porta, né? Porque a gente não pode esquecer que o trecho ali do texto, ele tá falando no contexto de turismo, o que você tem que fazer, né? Em termos de cuidados que você tem que tomar. Então, por isso é o como, né? Então, a frase está falando aí de uma escolha, né, que você tem que tomar, né, um procedimento, uma postura tomada aí com garrafas e sacolas reutilizáveis, né, que você pode tomar para garantir que haja menos resíduos de plástico no oceano e em outros habitats, né? Então, o by choosing aí, né, escolhendo, né, tomando essa precaução, induz aí uma ação de fazer a escolha consciente de utilizar itens reutilizáveis como o meio aí de alcançar o objetivo, né, que é o foco do texto, né,
digamos assim, esse turismo consciente. Então, por isso, a alternativa A como alternativa correta. Vamos para a próxima. A expressão water scarcity no item 2 do texto significa em português poluição, falta, fornecimento, custo ou desperdício de água. Bom, então water, né, o water, dependendo da pronúncia, né, água. Scarcity, né, seria no sentido de escassez, né? Então, water aqui, scarcity, seria no sentido de ter escassez de água. Então, ao pé da letra, né, mais ao pé da letra seria escassez de água, e escassez não combina bem com poluição, nem com fornecimento, nem com custo, muito menos com desperdício. Então, water scarcity, escassez de água, combina muito melhor com falta de água. Tá? Então, a alternativa B aqui como a correta. E por fim, questão 26. Leia o cartoon de Glasbergen, né? Keep me on a chain. You make me eat on the floor. You never let me go out in public alone. We need counseling. Então aí o cachorro ele tá conversando aí com provavelmente o dono dele, né? E ele tá falando o seguinte: olha, você me mantém na coleira, né? Você me mantém acorrentado. Você faz eu comer no chão, né? Você nunca me deixa sair sozinho em público. Então, por causa disso, a gente precisa de aconselhamento, né? A gente precisa de rever aí a nossa relação, digamos assim. A gente precisa de ajuda, de terapia, né? Seria de aconselhamento. Então, nesse sentido, né, o cachorro ele tá claramente reclamando com o dono, né? Ele tá reclamando da vida, digamos, de cão que ele tem, né? Então, a fala do cachorro, dentre as opções aí, ela revela um posicionamento favorável às atitudes de seu dono? Claramente não, porque o cachorro está reclamando, né? Então, A não pode ser. B. Sugere uma alternativa viável para seu comportamento inadequado? Não. Ele está apenas reclamando, né? E está falando que eles vão precisar de procurar ajuda. C. Mostra que ele está cansado da ração oferecida por seu dono? Bom, ele não reclama, né, explicitamente da ração, né? Ele só fala que olha, you make me eat on the floor. Você me faz comer no chão, né? Ele não reclama especificamente da comida, né? Só da situação dele de comer no chão, né? Isso que para ele é o problema, não a comida em si. Então, C também incorreta. Aí, evidencia seu medo de andar sozinho em local público. Também está incorreto. Porque ele diz ali, ó, you never let me go out in public alone, né? Você nunca me deixa sair sozinho em público, né? Você não me deixa andar sozinho por aí. Então não é que ele tem medo de andar sozinho, é que ele nem tem a possibilidade de andar sozinho. Então aí também está incorreta. E aí ficamos com a D, que de fato é a correta, porque indica, né, a fala aí do cachorro, indica uma insatisfação em relação às atitudes do seu dono, né? Então ele basicamente cita isso, né? Fico preso, eu como no chão, eu não posso sair em público. São aí, digamos assim, reclamações, né, que o cachorro pontuou aí contra o dono dele. Então o cachorro claramente está insatisfeito, né? E aí a gente conclui que ele está satisfeito, porque ele fala depois no final que a gente, né, we need counseling. Então nós precisamos de aconselhamento, né? Isso aí é claramente indicando que o cachorro não está feliz com a situação dele. Portanto, a alternativa D, né, como a alternativa correta. Certo? Então, finalizamos por aqui também aí a parte de inglês.